Olá a todos, eu fiz esse vídeo para explicar melhor o preenchimento da planilha do mapeamento de dados. O mapeamento de dados é importante para cumprir o requisito do artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que a empresa mantenha registro de todas as operações de tratamento de dados. Além disso, vai ser documentado, além dos atores envolvidos, tanto o controlador como o operador, como o controlador dos dados, também vai ser documentado também o motivo pelo qual a empresa está colhendo esses dados pessoais, a base legal e também o tempo de retenção. Isso tudo vai ser muito importante, não só para cumprir o artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também para ajudar o jurídico a fazer as revisões dos contratos e também para o ramo técnico da empresa escolher melhor e os procedimentos de segurança da informação que também são necessários para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, primeiro campo que é o nome do processo. Eu coloquei o nome do processo porque eu assumi que a empresa ia separar uma mapeamento de dados por processo. Mas a empresa também pode escolher, por exemplo, separar os dados por setor. A forma de realizar esse mapeamento de dados vai ser de acordo de empresa para empresa. Eu coloquei aqui também o número de referência, que é um número aleatório apenas para organizar essa parte do trabalho, mas a empresa pode botar, por exemplo, dados do setor do RH numa planilha só e numerar do jeito que a empresa achar melhor de se organizar. O terceiro item aqui é a data da criação da planilha e a data de atualização. Conforme a gente vai ver, os procedimentos de Lei Geral de Proteção de Dados, tanto a avaliação de risco como as medidas de segurança, elas devem ser avaliadas de tempos em tempos. E conforme muda a legislação, conforme mudam os contratos, os procedimentos de tratamento de dados da empresa vão mudar também. Então, não quer dizer que essa planilha vai ser estática. Então, conforme ela for atualizada, tem esse campo para que conste a última atualização da planilha. O controlador é o quinto campo, que vai ser a empresa que detém as decisões sobre o tratamento de dados. Muitas vezes é a própria empresa que está mapeando, ela que colhe aqueles dados, por exemplo, os dados dos seus próprios clientes, os dados dos seus próprios empregados, mas às vezes a empresa ela pode estar atuando na condição de operador. Então, por exemplo, quando é uma empresa de contabilidade, os controladores dos dados vão ser os seus próprios clientes e ela vai atuar na condição de operador. E o campo operador, acho que talvez seja o campo mais importante dessa aba, que vai constar as outras pessoas externas à empresa que coletam ou retêm ou processam ou compartilham ou ajudam a eliminar os dados. Isso vai ser muito importante para a fase de revisão dos contratos. Por exemplo, na coleta, às vezes é uma empresa de recrutamento e seleção que colhe os dados, ou os dados são colhidos por uma empresa que detém uma solução de informática que ajuda a coletar esses dados. A retenção é muito normal, muito comum a empresa utilizar um serviço de banco de dados em nuvem. Às vezes, alguma empresa pode ajudar no processamento. Muitos dados, os dados dessa planilha aqui do registro de empregados, que são as informações em azul, são todos exemplos. Aqui, no caso, os dados são compartilhados com o governo federal, com a contabilidade e com o plano de saúde. Daí, isso vai ser muito importante para ajudar a parte de revisão dos contratos. Os outros itens dessa planilha é apenas para ajudar na parte de medida de segurança. Quais bancos de dados estão envolvidos nas fases do ciclo de vida dos bancos de dados, quais documentos são utilizados, os equipamentos, os locais físicos, as pessoas que têm acesso aos dados, os sistemas de informática utilizados e em quais unidades organizacionais esses dados são tratados. Essa parte ela é mais importante para a fase de avaliação de riscos e adoção de medidas de segurança. Eu acho que agora, nessa primeira fase, se eu conseguir anotar pelo menos os operadores e superadoras que estão envolvidos nesse tratamento desses dados, seria mais importante. E deixar por um segundo momento a anotação dos outros itens, porque o mapeamento de dados ele é realmente bem demorado de fazer e isso é muito importante porque a partir do mapeamento de dados a gente vai ver quais dados são colhidos por obrigação legal, quais são necessários colher o consentimento e quais não tem nenhuma base legal e a gente pode eliminar. Então,
Então eu vou explicar primeiro quais são os campos e depois eu vou falar de onde que eu tirei esses dados aqui, que são todos exemplos. E além disso, os próprios campos, eles não existem, não existe nenhuma lei que obrigue a gente a adotar um certo padrão no mapeamento de dados. Então a empresa pode querer eliminar ou acrescentar algum campo dessa planilha. O importante é que fique registrado os dados, o motivo que ele foi colhido, qual que é a base legal e qual que é o prazo de eliminação. Esses são as três informações mais importantes. O dado, como eu falei, é qual o dado pessoal que está sendo colhido. O tipo, ele pode ser pessoal ou sensível. Na aba tipo de dados está explicando o conceito legal de dado pessoal e dado sensível. A fonte é de onde esse dado chegou para a empresa. Então, no caso aqui, eu peguei uma ficha de registro de papelaria mesmo, para montar essa planilha, mas para cada empresa, para cada setor, esse dado vai vir de uma forma diferente, ou vai vir do sistema de informática, ou pode vir da internet, ou pode vir de uma ficha que o titular preenche. Então, é esse que vai ser alimentado aqui na aba, na coluna C, fonte. O motivo, como eu falei, é importante, qual a finalidade do colher esse dado. Então, eu coloquei alguns dados aqui para o contrato de trabalho, o vínculo trabalhista, para plano de saúde, para preenchimento do E-Social. São alguns motivos que eu encontrei para aqueles dados constarem na planilha nessa mapeamento hipotético de registro de empregado que eu adotei. Mas isso vai servir para qualquer mapeamento de dados que a gente vai realizar. Pode existir motivos de marketing, motivos de segurança, a empresa, no desenvolvimento do seu negócio, vai saber por que ela está colhendo aquele dado. E após achar o motivo, vamos achar uma base legal para anotar esse dado. Ele também abre aqui, e são todos as bases legais previstas no artigo 7 e 11 da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma orelha aqui, uma aba, sobre as hipóteses, as bases legais, que vão desde o consentimento até a segurança do titular. Qualquer dúvida na hora de preencher esse mapeamento de dados, pode entrar em contato comigo, eu vou estar ajudando. Eu coloquei aqui a descrição legal também e qual que é a previsão do artigo. O interessante, por exemplo, para esse processo que eu estou adotando aqui, registro de empregados, como a relação com o empregado é uma relação que não é igualitária, o empregador tem sempre o poder de direção, então a gente tem que evitar ao máximo adotar o consentimento, porque esse consentimento ele nunca, na relação trabalhista, ele nunca vai ser livre. Então sempre tentar achar uma obrigação legal ou obrigação contratual ou exercício regular de direito, sempre tentar colocar o dado que a gente colhe numa dessas três hipóteses. A jurisprudência, na verdade, os especialistas de direito do trabalho, eles orientam usar o consentimento apenas quando for fornecer uma vantagem para o empregado, ou seja, por exemplo, num plano de saúde, a gente vai compartilhar o dado do empregado com o plano de saúde, então a gente está autorizado a usar o consentimento, porque a gente está fornecendo uma vantagem do empregado. E se a gente não conseguir colocar esse dado em nenhuma dessas hipóteses, então talvez esse dado seja desnecessário para a empresa e a solução seja eliminá-lo, para evitar um futuro problema com a autoridade nacional ou ser alvo de uma indenização pelo titular de dados. Então, vencido aqui a base legal, tem a fase de eliminação. Eu também tenho uma aba de eliminação, que eu coloquei alguns prazos, algumas hipóteses de eliminação, por prazo indeterminado, por exemplo, a ficha de registro de empregado por prazo indeterminado, por solicitação do usuário, algumas informações que não são necessárias ser guardadas após, podem ser eliminadas por solicitação ou no momento da rescisão do contrato. Alguns dados, por exemplo, tem que ser guardado por 2, 5, 10, 20 ou 30 anos, por exemplo, informações relativas à FGTS tem que ser guardada por 30 anos, então é importante que o setor ele analise no mapeamento de dados qual que é o prazo de retenção desse dado. Eu elaborei uma tabela com esses prazos de eliminação, mas isso vai ser diferente para cada setor e para cada dado que vai ser eliminado. Essas planilhas menores aqui,
relacionado se o dado necessita consentimento. É apenas para ficar mais fácil para, por exemplo, os dados que precisam de consentimento, buscar junto ao titular esse consentimento depois. Como o dado, o nome, usando o exemplo, o nome aqui, ele vem de obrigação legal, então não necessita consentimento. Menor é aquele dado relacionado ao menor. O nome necessariamente não é um dado menor. Ele vai ser dado de menor quando for os nomes dos filhos para fim de salário família, por exemplo, vai ser um dado relativo a menor, porque os dados de menor também têm uma proteção um pouquinho maior pela lei. E os dois últimos aqui é impacto e necessidade. É uma escala de 1 a 5 do nível de impacto do vazamento de dados na vida do titular e a necessidade do dado para a empresa. Isso vai ajudar depois a avaliação de riscos. Tem igualmente a aba aqui embaixo de impacto pessoal. A hipótese 1 é nenhum impacto da vida do titular, é um dado público que não possui importância, enquanto 2 é um pequeno impacto, 3 impacto moderado, 4 impacto significativo e 5 é o máximo impacto da vida do titular. Então, isso aqui é subjetivo do setor. O setor que vai avaliar se aquele dado ele tem um impacto na vida do titular ou não. Essas informações que eu coloquei aqui são todas a título de exemplo. E a necessidade também. E qual a necessidade de tal informação para o negócio da empresa? Então, o nome do empregado é de máxima necessidade para a empresa. Enquanto, por exemplo, o estado civil talvez não tenha tanta necessidade assim. Isso tudo eu estou usando como exemplo. Então, pode ser que a empresa no setor, o responsável do setor, encontre motivos, encontre impactos ou necessidades que eu não antevi nessa planilha. Eu só estou dando exemplo por como a gente vai preencher e que vai auxiliar depois a avaliação de riscos e também a revisão dos contratos. Então, eu seguindo aqui o meu modelo hipotético, o nome eu classifiquei como dado pessoal, eu encontrei ele na ficha de registro. O motivo contrário do trabalho, a base de obrigação legal, porque eu encontrei ele lá na portaria 1195/2019 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, então ele tem base legal, e o tempo de terminação é indeterminado. Ele não necessita consentimento, não é necessariamente de menor, o impacto, no caso de vazamento, é um mínimo, uma pessoa utiliza o nome nas redes sociais, utiliza o nome, ele vazar o nome de um funcionário, ele não representaria muito impacto, e a necessidade para a empresa é ao máximo. Na minha planilha eu encontrei código. Então eu entendi, por exemplo, aqui repete quase todo o código foi gerado pelo sistema de RH, não está na ficha de registro, mas o motivo, a base e a eliminação eu entendi que é o mesmo, porque na portaria tem o campo matrícula. Então eu entendi aqui no meu exemplo hipotético que o código e a matrícula são o mesmo campo, mas pode ser que na hora que for adotar o mapeamento, a empresa tenha um entendimento diferente. O nome do pai e o nome da mãe eu não encontrei, por exemplo, na portaria, mas pode ser que tenha outra base legal que exija o nome do pai e nome da mãe do empregado, nesse meu exemplo hipotético. Eu coloquei aqui para verificar no jurídico se o FGTS exige o nome da mãe para fins de segurança. Então esse aqui é um campo que eu não tenho certeza do enquadramento, mas isso tudo vai ser verificado depois com o setor jurídico ou com o próprio setor responsável. Se não souber a base legal ou prazo de eliminação na hora de preencher, é melhor deixar em branco para depois ser preenchido juntamente com o jurídico. O importante nesse momento é a gente ter todos os dados que são colhidos e esse preenchimento da parte da base legal e do prazo de eliminação, se não souber nessa hora, não tem nenhum problema que isso depois vai ser completado. Eu também, seguindo a minha planilha, eu vi que tinha data de nascimento, é um dado pessoal, mas como eu coloquei dado pessoal, mas agora eu lembrei que
que também data de nascimento pode ser considerado um dado sensível, né? Porque às vezes a pessoa pode sofrer preconceito por causa da idade, então a gente pode dizer que o dado de nascimento é um dado sensível. Mas de qualquer forma, ele é colhido por obrigação legal, na portaria prevê a data de nascimento. É a mesma coisa também o gênero da pessoa. Na minha ficha estava sexo, mas é sexo e gênero se entende a mesma coisa, é um dado sensível, mas é uma obrigação legal, está previsto na portaria. Então, esses todos eu já consegui resolver. Também Estado Civil é um dado sensível, mas eu não achei a obrigação legal. Então, eu anotei aqui no campo observações para verificar no regulamento do imposto de renda se é necessário a gente colher, para esse caso aqui, o Estado Civil. Eu não encontrei ainda a base legal para colher o Estado Civil, mas talvez seja necessário, então eu deixei em vermelho aqui para depois tratar com o jurídico se é necessário colher o dado civil no processo de registro de empregados. A naturalidade está previsto lá no E-Social, tanto também a nacionalidade e o endereço. O E-Social tem como campos obrigatórios, então eu já, embora sejam dados sensíveis, foram colhidos com obrigação legal. E a observação é que consta lá no regulamento do E-Social como dados obrigatórios. Isso não impede que amanhã depois eles adaptem o E-Social à LGPD e muitos dados que estão lá no E-Social eles entendam que são desnecessários. Então, a empresa vai atualizar, o setor vai atualizar essa planilha e alguns dados que hoje são colhidos com base no E-Social talvez se tornem desnecessários. Também o CPF está previsto lá na portaria, o documento de identificação civil, a carteira de trabalho e o número do PIS. São todos dados colhidos com obrigação legal. Até agora, a gente não precisou de nenhum consentimento na nossa planilha dos dados colhidos dos empregados. Para cada processo vai ser diferente. Normalmente, nesse setor de empregados, a maioria dos dados são colhidos com base em obrigação legal, mas a gente vai ter setores da empresa que os dados vão ser colhidos na maior parte do consentimento, com consentimento. Então vai competir depois na nova fase como vai ser colhido esse consentimento. O grau de instrução também está previsto lá no E-Social, embora seja um dado sensível, ele é com obrigação legal. A CNH tem o campo no E-Social, mas não é obrigatório, então como motivo é exercício do cargo. Então, é interessante avaliar cada titular de dados se é interessante a empresa armazenar aquela CNH. Se ele não tiver cargo, por exemplo, no processo de registro de empregados. Por exemplo, num processo de candidatos para empregos, ele ter a CNH vai abrir portas para ele para cargos que exigem portar o CNH. Mas se entre os empregados da empresa, por exemplo, um empregado de um setor que não se exige que ele dirija, então avaliar se a necessidade de manter esse dado ou eliminar. Então, no caso da CNH, então é um dado que necessariamente não está previsto na legislação, não está previsto na portaria, mas de acordo com o cargo do empregado pode ser necessário ou não. Então eu coloquei aqui como motivo, com base legal, como motivo exercício do cargo e como motivo de execução contratual. Pode ser que esse dado CNH seja necessário para a execução do contrato, então logo não vai precisar do consentimento. Agora, dois campos que eu achei muito, muito interessantes que estão previstos nessa ficha de empregado que eu achei na papelaria, mas eu não encontrei base legal nenhuma e eu achei até perigoso armazenar esses dados, que é o título de eleitor, que não existe nenhuma lei que determine que a empresa possa colher esse título de eleitor, e também o título de reservistas. Isso pode levar a vários problemas. Por exemplo, no caso da empresa pedir o título de eleitor, ela vai saber onde que o eleitor vota. Então, por exemplo, imagina um patrão inescrupuloso que ele saiba que tem 10 funcionários que votam em tal sessão eleitoral. E ele resolveu sair candidato. Ele sabe que tem que ter 10 votos em determinada sessão. E se ele não tiver aqueles 10 votos, ele pode resolver demitir os 10 empregados
por vingança. Então, não existe nenhum motivo, aparentemente, na minha opinião, que autorize a empresa a pedir o título de eleitor. Então, na minha avaliação pessoal, essa exigência é ilegal e a empresa tem que eliminar desde já esse dado para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Do mesmo modo, o número da quitação militar. Na ficha que eu achei na papelaria, que eu estou usando como exemplo, estava escrito reservista, mas se chama quitação militar. Então, eu também não achei nenhuma obrigação que autorize a empresa a armazenar a quitação militar do empregado. Então, eu também anotei na minha observação para eliminar. Vai depender de empresa para empresa. Pode acontecer da empresa receber subsídios públicos ou ela ser uma sociedade de economia mista, então a participação do poder público na empresa então já torna obrigatória que o trabalhador esteja em dias com as obrigações militares. E também, por exemplo, uma empresa pública, da mesma forma, o empregado tem que provar que votou para receber seus salários. Então, nesses dois casos, quando a empresa é uma empresa pública, nesse caso, talvez esse dado seja necessário, mas nos outros casos, a princípio não. Dado conta bancária e agência também é necessário para a execução contratual, então isso também pode ser excluído com o término do vínculo. Então, esses campos que eu coloquei aqui foram todos com base em uma ficha de empregados que eu achei na papelaria. Então no dia a dia, a empresa vai verificar os seus sistemas, os seus documentos e vai fazer o seu próprio mapeamento de dados. Se ficar qualquer dúvida quanto ao motivo de algum dado ou quanto à base legal, pode momentaneamente deixar em branco e passar para o próximo dado e depois, com a ajuda do jurídico, terminar de preencher os dados. E com base na planilha preenchidas, vai ser verificados quais dados precisam de consentimentos, para colher os termos de consentimentos dos titulares de dados ou fazer um termo de aditivo de contratos e também elaborar as políticas de segurança da empresa, revisões contratuais e avaliação de riscos. E a empresa também pode achar necessário incluir novos campos aqui nessa planilha. O importante é que fique tudo registrado, tudo documentado, para atender tanto o artigo 37 da Lei Geral de Proteção de Dados e avaliar quais são os dados necessários ao consentimento. Então, é importante sempre tentar, na hora de definir a base legal, colocar em algum desses outros itens: obrigação legal, execução contratual, exercício regular de direito, proteção do crédito, interesse legítimo, segurança do titular, e só deixar o consentimento na última hipótese quando não conseguir enquadrar em nenhum desses outros itens. Se tiver qualquer dúvida sobre o que é base legal, o que é o tipo de dados, pode entrar em contato comigo, eu estou disponível para explicar novamente. Eu coloquei aqui apenas as descrições como estão previstas na lei, mas eu não tenho nenhum problema em repetir de novo, dar exemplo, ou se tiver alguma dúvida sobre tal dado, se ele é dado sensível, ou qual que é a obrigação legal, eu mesmo não sabendo agora na hora, a gente consegue pesquisar, a gente consegue falar com um advogado especialista na área. Aqui a gente está falando de setor de RH, mas isso vai ser a mesma coisa para todos os setores da empresa. Então, às vezes a gente não sabe a informação na hora, mas falando com a pessoa responsável do setor, falando com o advogado especialista, a gente vai conseguir chegar à conclusão se esse dado tem uma base legal ou se ele não tem base legal, e a gente vai precisar eliminar. E tanto a fase de eliminação quanto o termo de consentimento, o importante para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados é que fique tudo documentado. Fique tudo documentado para que possa ser apresentado evidências, tanto à autoridade nacional, ou ao Ministério Público, ou ao juiz, no caso de uma ação individual, e porque o ônus da prova que foi atendida à Lei Geral de Proteção de Dados é sempre da empresa, E também, quando outro cuidado também, quando a empresa trabalha como operador, além da Lei Geral de Proteção de Dados, também é importante seguir as orientações do controlador. Então, às vezes, quando a empresa trabalha na condição de
de operador, ela não participa da coleta, mas ela participa de alguma fase do processamento. Então, ela também está tratando dados e ela também é obrigada a cumprir todas as medidas de segurança. E o mapeamento de dados ele vai servir para isso. É meio difícil, sim, mas o importante é anotar todos os dados. E se ficar qualquer campo em branco, ele pode ser preenchido depois. E sem esse mapeamento de dados de cada setor da empresa, não vai ser possível fazer nem a avaliação de riscos e nem as revisões dos contratos. Essa que é a importância. Então, eu me coloco à disposição aqui, qualquer dúvida sobre o preenchimento da planilha ou sobre o fundamento legal de qualquer desses campos, é só entrar em contato comigo. Eu gravei esse vídeo rapidinho aqui e nos nossos encontros que a gente tem ao vivo, eu também posso responder quaisquer dúvidas que ficarem. Então, espero que tenha ajudado.